Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim toda a temática do Brasil para julgar se você foi babaca. Sim, minha gente, confesso que faz alguns dias, que a gente não julga pessoas babacas. O Reddit tá tão interessante nesses últimos tempos que esse quadro ficou um pouco de lado, mas já estamos de volta. E vamos começar logo com uma treta de família que a gente ama, não é mesmo? Eu sou babaca por deserdar a minha mãe? Nos meus 20 e poucos anos, minha mãe teve um caso. Meu pai a perdoou. Um ano depois, ela teve outro caso e o deixou por esse cara. Passada. Ela levou a casa e muito dinheiro, já que só tinha trabalhado meio período desde que teve minha irmã e eu. Meu pai, basicamente, só tinha suas pensões e cerca de 10 mil reais em dinheiro. Meu pai sempre foi fiel, sustentou sua família e sempre amou minha mãe. Daí o motivo dele tê-la aceitado de volta. E até falou sobre a possibilidade de voltar a ficar junto a segunda vez. Eu disse a ele para não fazer isso e que eu não conseguiria respeitá-lo se ele fizesse. Isso me quebrou completamente na época. Eu abandonei meu mestrado, já terminei, parei de falar com amigos e parentes e fiquei muito deprimido por alguns anos. Isso foi há quase 15 anos e eu recusei todo o contato com ela desde então. Não pretendo nunca mais falar com ela. Ela está na casa dos 70 anos agora e seu marido morreu de câncer no ano passado. Minha irmã disse, ela praticamente enfrenta o resto da vida sozinha e eu respondi que ela merece. Eu não acho que superei a traição até agora e diria que isso danificou muito a minha confiança nas pessoas, de forma geral e nas mulheres especificamente. Ela tentou me contatar algumas vezes ao longo dos anos, por e-mail, me ligando e fazendo minha irmã enviar mensagens. Ela nunca me desculpou e admitiu qualquer erro. Eu ainda não a perdoo. Sou babaca por deserdar a minha mãe? Olha, eu diria que não, você não é o babaca. Infelizmente, a gente não pode escolher a nossa família, né? Mas podemos escolher os nossos valores. E independente de ter laço sanguíneo ou não, se esses valores não estiverem alinhados, você não é obrigado a manter certas pessoas na sua vida. Seja mãe, seja irmão, seja pai. Então, assim, os seus sentimentos são muito válidos em relação ao que você sente da sua mãe. Aliás, isso é um ponto que me pega muito pessoalmente falando, porque aconteceu uma coisa parecida na minha vida. Quando eu tinha uns 12 anos, o meu pai traiu a minha mãe e até hoje a gente não mantém mais contato. Eu com meu pai, no caso. Eu confesso que até teve umas 2 ou 3 vezes que a gente tentou forçar um reaproximamento. Reaproximamento? Essa palavra existe? Não sei. Mas não deu certo, assim, ó, não deu certo mesmo e eu só deixei pra lá. Tem coisas que magoam tanto a gente que por mais que a gente quisesse que fosse diferente, infelizmente não tem o que fazer. Então é isso, com certeza não foi babaca, eu super entendo e fico muito triste com toda essa situação. E vamos para o próximo, e eu tô vendo aqui que também é uma treta de família, tá cheio de tretas de famílias nesse vídeo. Sou babaca por destruir as chances do meu pai de ganhar uma promoção? Veremos, veremos. Meu pai, 48 anos, tem problemas de controle de raiva e às vezes me dá cutucões. Vixe, meu Deus. Ele nunca vai realmente me machucar, tenho 18 anos e sou homem, mas apenas me dá um soco no estômago ou empurra os meus joelhos para fora. Nossa, que bom que ele nunca iria te machucar, né? Isso é o que então? Carinho? Eu constantemente digo a ele para parar de fazer isso e que não é apropriado agora que eu sou meio que um adulto. Olha, pra mim não é apropriado independente da idade que tiver, né? Mas enfim. Então, outro dia, encontramos o chefe dele em público. Depois de alguns minutos de conversas superficiais, que não tinham nada a ver comigo, decidi olhar meu telefone. Depois de alguns segundos, senti um soco forte nas costelas, pois ele me deu uma cotovelada. Então eu perguntei em voz alta por que ele me bateu de forma que seu chefe pudesse ouvir facilmente. Meu pai disse que estava brincando e seguimos nossos caminhos. Como você pode imaginar, ele ficou furioso com isso pelo resto do dia. Agora descobri que, quando ele foi trabalhar hoje, a empresa decidiu que o caráter dele não era o perfil certo para uma promoção que eles estavam seriamente considerando para ele por causa de um incidente comigo. Eu fui longe demais? Com certeza não, olha, você não é o babaca, quem é o babaca aqui é o seu pai. Olha, eu tava tentando entender por que ele fez isso, por que ele deu a cotovelada no filho dele. Só pode que foi porque ele pegou o celular pra mexer, enquanto o pai dele falava com o chefe dele, aí ele pegou o celular pra mexer, o pai dele ficou puto e deu uma cotovelada nele pra ele, sei lá, prestar atenção na conversa. Que loucura, tipo assim, como
como se fosse motivo pra fazer isso, né? E o filho dele com 18 anos, não que se ele fosse mais novo justificasse, mas com 18 anos, esse cara tem sérios problemas com raiva mesmo, assim, ó. Aliás, isso é uma coisa que acontece muito, né? Os agressores adoram culpar a vítima, pra evitar arcar com as consequências das próprias atitudes delas. É verdade. A gente tem que parar de normalizar esse tipo de coisa. Ai, porque é pai, porque é mãe. Não! Temos que parar de normalizar conviver com pessoas abusivas. Olha, se eu fosse você, eu tentava arrumar um emprego e metia o pé dessa casa o mais rápido possível e cortava totalmente contato com o pai, porque assim, não tem condições de conviver com alguém assim. Sou babaca por não convidar o menino da vizinhança para o lago porque ele não pode nadar? Olha, eu nem li o relato ainda, mas eu já posso adiantar. Não, você não é o babaca. Ficar se responsabilizando pelo filho dos outros, né? Tô fora. Mas vamos ler, né? Vá que eu mude de opinião. Meu filho e o amigo dele queriam ir ao lago perto de casa para nadar. Esse lago tem muitos infláveis e outras coisas para fazer. Tem um menino no nosso bairro que não consegue nadar e é desastrado. E como esse lago não tem salva-vidas, optei por não convidá-lo para vir conosco. Eu, meu filho e o grupo de amigos dele sempre incluímos esse menino, a menos que seja para nadar em piscinas ou lagos com água funda. Ele costuma ser atormentado na escola por causa do tamanho dele. É um garoto muito obeso, mas mesmo assim, meu filho e os amigos tentam incluí-lo e o defendem quando outras crianças são más com ele. O problema agora é que a mãe dele está chateada comigo por não levar o menino ao lago. Eu pedi para ela vir conosco e ela não quis ir, então eu disse que não me sentia confortável em levá-lo. Nossa, a mãe do menino não quis ir junto e ficou bravinha ainda. Eu não queria que algo ruim acontecesse com ele ou ser responsável se algo acontecesse. E como os infláveis estão na parte funda do lago, era uma catástrofe esperando para acontecer. Também quero acrescentar que esse garoto já teve vários acidentes que resultaram em ossos quebrados por quedas. Não sei, estou apenas irritada porque meu marido e eu fazemos muitas coisas com meu filho e os filhos dele, e agora essa mãe está muito chateada comigo. Mas por que ela não veio? Concordo super. Por que ela não foi junto para tomar conta do filho dela nesse passeio? Babaca é essa mãe que, mesmo sabendo que o filho dela não sabe nadar, queria que levassem ele para um passeio em um lago profundo sem ela para ficar supervisionando ele. Imagina só, provavelmente os outros pais já vão ter que ficar cuidando dos filhos deles, aí vai ter que ficar cuidando do filho do outro também. Isso me lembrou muito uma publicação que eu vi esses dias na rede vizinha. Era basicamente um post de uma mulher falando que alguém tinha convidado o filho dela para ir andar de canoa. Alguém que também tinha um filho e os filhos eram amiguinhos, né? E ela não deixou. E ela ainda complementou falando: se a canoa virasse e todo mundo caísse na água, os pais da outra criança iam resgatar o filho deles ou o filho dela. E é bem isso, gente. Quando tiver esses passeios em lugares perigosos para crianças, os pais precisam ir junto para tomar conta dos seus filhos. Porque se algum desastre acontece e tiver um número menor de adultos, como é que fica? Provavelmente a criança que não tem nada a ver com a família que se lasque, né? Porque obviamente os pais vão ir atrás de seus filhos e não do filho dos outros. Agora vamos para o próximo. Sou babaca por não cozinhar mais o café da manhã pro meu marido? Ai, nem li ainda e já sei que eu vou me estressar nesse relato. Vamos lá. 75% das vezes eu tenho que acordá-lo com o café da manhã, senão ele dorme a maior parte do dia. Ele é bombeiro, então tem horários estranhos para começar. É a única maneira de fazê-lo sair da cama e se mexer. Em vez de ser grato e agradecido por não ter que ser um adulto nos primeiros 45 minutos do dia, como o resto de nós, ele critica tudo que eu faço se não for perfeito. E quero dizer perfeito. Então, depois do comentário de hoje de manhã... Os ovos estão secos. Por que você cozinha demais os seus ovos? Eu simplesmente tive o suficiente. Não tenho ninguém cozinhando para mim ou me acordando com tratamento de princesa. Então eu disse: você pode cozinhar seu café da manhã a partir de agora. Você está agindo como um garoto mimado. Ai, mimado mesmo, né? Ele disse que tem direito a ter uma opinião se está sendo servido merda de cachorro. Não comeu os ovos, deu uma mordida na torta de maçã caseira e jogou tudo fora. E esquentou um biscoito Jimmy Dean. Biscoito Jimmy Dean. Não conheço, mas eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem.
Só para avisar, eu sou uma excelente cozinheira, legitimamente. O café da manhã de ontem foi salsicha, ovos e panquecas de buttermilk, caseiras com bananas Foster. Até o buttermilk e a manteiga eram caseiros. Esse relato provavelmente é dos Estados Unidos, né? E eu não tô entendendo nada do que ela tá falando aqui, mas enfim, ela tá dizendo que cozinha bem. Sério, eu sou realmente a idiota aqui? Deus, estou tão farta. Também, né, casada com um mimado desses, como que não fica farta? E não, você não é a babaca dessa história. Tipo assim, ele acha que ela é a escrava dela, né, que tem que ficar fazendo tudo sempre sozinha. E só porque ele é bombeiro, ele não pode fazer um café da manhã na vida dele. E ainda se acha no direito de ficar reclamando. Um completo idiota. E assim, o que você tá fazendo com ele ainda? Sério. Mas assim, né? Cada um com as suas escolhas. Simplesmente não faça mais. Não acorde antes que ele, fique dormindo. E olha, eu queria muito ser uma mosquinha pra ver ele se arrependendo ao longo dos dias e ver que ele queria aquele café da manhã. Aquele café da manhã que ele chamou de merda de cachorro. Aposto que ia bater a saudade. Mas enfim, gente, mudando de assunto, o que vocês acharam da minha maquiagem inspirada no Brasil? É que na câmera não dá pra ver, mas aqui embaixo eu passei azul e aqui embaixo verde. E eu tentei, mas não deu muito certo, passar um amarelo aqui, mas o meu amarelo não é nada pigmentado, então não apareceu. Mas eu amei mesmo assim. E por hoje foi isso, gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E claro, não se esqueça de curtir esse vídeo e deixar um comentário pra mim saber que você assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!